apregou-lhes a paz. Será que se te responder em paz e te abrir todo o povo que achar nela, será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão. Todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. E ele diz aqui, salva as crianças, salva as mulheres. E no 15 ele diz, assim farás a todas as cidades que estiverem aonde? Longe, distante de ti. As cidades distantes, tu pode estabelecer paz. O único vínculo que tu vais ter com ele é que eles serão servos, serão tributários teus. Mas nenhum outro vínculo. E ainda no 15, ele diz, assim farás a todas as cidades que estiverem longe de ti, que não forem das cidades destas nações, das nações que estão perto de ti. Porém, as cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida. E qual seria o motivo disso? O verso 17. O 17 diz, antes destruirás totalmente as nações de perto. E o 18, ele vai explicar por qual motivo. Para que vos não ensinem a fazer conforme as suas abominações. Então, Moisés tem a preocupação de que os outros povos não contaminem o povo de Deus. E ele então estabelece, com relação às nações de longe, estabelecer paz. Por como elas estariam longe, eles não sofreriam a influência daquele povo. Mas as de perto, elas teriam influência e por isso elas precisariam ser totalmente dizimadas, totalmente destruídas. Moisés está mostrando então essa realidade a fim de preservar o povo. E o que competia aos pais na preservação dos seus filhos? Volte a sua Bíblia para Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, versículos 32. A gente está vendo que Moisés orientava o povo e qual a finalidade. Em Deuteronômio 4, verso 32, ele está mostrando a diferença que existe entre Deus e os deuses da terra, para que o povo saiba quem é o único e verdadeiro Deus. E no capítulo 32, no verso 32 de Deuteronômio 4, ele vai falar algo que é algo fantástico, que os pais deveriam passar para os filhos. Ele vai e diz no 32, por quê? Pergunta agora aos tempos passados. Ele vai se remeter agora à história. E ele vai mostrar quem é Deus na história desse mundo. Ele diz que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, e se outro ouviu coisa como esta. Ou se algum povo, 33, se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouvistes ficando vivo, ou se um Deus intentou tomar para si um povo dentre os povos. Então, ele está se reportando à história, mostrando aos pais quem é Deus. Deus esteve aqui e ele fez grandes coisas no nosso meio. Ele diz, quem foi o Deus dentre os povos, seja de perto ou seja de longe, que se revelou assim e que ficou vivo? Um povo que ficou vivo diante de um Deus como esse, que vocês conhecem. Quem foi o Deus que chamou um povo e que escolheu e que quis fazer dele o seu único povo? Quem foi que fez isso?
Dentre os povos, sejam de perto, sejam de longe. Ninguém jamais viu isso. E Moisés confere a Israel, então, aqui uma particularidade que não existe em qualquer outro povo. Eles são o povo escolhido de Deus, que conhece um Deus real. E que pode ser comprovado na história desse mundo. Eles são um povo que viram evidências de Deus agindo no meio deles. Eles são um povo que tem o conhecimento das grandiosas obras de Deus. E eu queria que os irmãos olhassem com atenção para o verso 34. No 34 ele diz algo fantástico. Ele diz: ou se algum Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais e milagres. No finalzinho, ele diz: conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez, aonde? Na terra do Egito, diante dos vossos olhos. E quando a gente olha para o final desse versículo, a gente é levado para um evento histórico. Quando Deus tirou Israel do Egito, ele instituiu o quê? A Páscoa. A Páscoa. E quando as pessoas celebram a Páscoa, e a gente não vai falar de Páscoa, não vai entrar na Páscoa, mas sim no que ela evidencia em relação a Deus, do que ela mostra a realidade de que Deus é real, de que não existe um Deus igual a esse no meio dos povos, nem de perto e nem de longe, e que isto é comprovado pela história. Então, quando as pessoas celebram a Páscoa, elas estão dizendo ou autenticando, confirmando que Deus foi o agente daquilo, mesmo que elas não tenham entendimento ou que elas sejam contaminadas pelo significado novo que é a Páscoa para o mundo, que é ovos e chocolate. Mas a imagem da Páscoa é que Deus, ele está presente, ela comprova a existência de Deus. Quando a gente olha para os judeus, e hoje mesmo pela classe de EBD à tarde, o pastor estava falando uma sequência para trás, para justamente verificar isso. E eu disse, puxa, o pastor está dando um reforço do que eu vou dizer logo mais também. Quando a gente olha para o templo, e que está lá aquele muro, ninguém pode dizer que aquilo dali foi uma escola. Porque a história diz que foi um templo, e que foi Deus quem instituiu, foi Deus quem disse que era para fazer aquele templo. Então, a história vai evidenciando a presença de Deus. E quando a gente olha para o nosso texto, a gente vai voltar, quando a gente, Deuteronômio 13, quando a gente olha com essas evidências, quem é que está mais qualificado para ensinar? Quem é que está mais apto para dar conselhos sobre Deus? Os filhos ou os pais, que de fato conhecem Deus? Os pais. Eles estão aptos. Então, a posição deve ser mudada. E o que isto me faz compreender é que é possível que Moisés esteja falando de um tempo futuro, e eu entendo assim, quando os filhos estiverem crescidinhos e eles já acharem que sabem alguma coisa, e eles vão lá fora e vão trazer um monte de conselhos, e agora eles querem ensinar os seus pais. E qual é a pergunta que os pais poderiam fazer para os filhos? Pergunta: quem é como Deus que fez essas coisas?
nós vimos os seus sinais. Quem é como Deus? E agora tu quer me ensinar. E agora tu quer dizer para mim conselhos que vêm lá dos povos de longe. Aí vem um amigo, aí vem um tio, e aquele amigo leal, e a gente acaba aceitando pelo fato de ser próximo, pelo fato de termos vínculos, né? Mas a posição que deve ser respeitada é: senta aí e eu é que vou te aconselhar. Eu é que vou te ensinar. E o problema é que muitas vezes não é essa a postura que nós temos. Não é essa postura que nós desenvolvemos. Por causa do quê? Da proximidade. O pastor disse que tinha um amigo, agora há pouco, na EBD, que era lá de longe. E ele diz: olha, agora, se nós formos ter algum vínculo, tu precisa conhecer quem eu sou. Aquele Paulo lá que tu conhecia, ele morreu. Agora tu estás diante de um outro Paulo. E eu lembrei de um amigo que eu tinha também, que eu conheci um tempo atrás, e eu fiz a mesma coisa. E ele sumiu. Ele desapareceu da face dessa terra, eu acho. Que nunca mais eu vi ele. Eu disse: eu sou crente. Ele desligou o celular. Quem vai ensinar ele? Eu vou ensinar. Mas ele não quer, então ele desliga o celular. Por quê? Porque eu não vou ouvir o conselho dele se ele não for crente, se ele não tiver conhecimento de quem é Deus de fato. Mas se ele vem com outros conselhos, vem que eu vou te aconselhar. Tá? Chega aqui, vem aqui pertinho, eu vou sussurrar no teu ouvido. Sai! Deixa Deus! E a gente faz o quê? Tá bom. Né? Não, mas eu não quero. Qual é a outra coisa que a gente faz? Eu não quero constranger. Ai, irmão. Se fosse isso, se eu fosse medir os meus relacionamentos por isso, irmão, eu acho que eu estou para ficar só. Eu estou para ficar só. Mas eu mido os meus relacionamentos pelo quê? Pelo que Deus diz, pelo que o Senhor ensina, pelos seus conselhos maravilhosos. Né? Nesses dias que a gente está se reunindo um pouco entre família, por ocasião da saúde da mamãe, né? Eu fico ouvindo cada coisa dos meus primos, aí, primos, tios. Não, porque assim, se você não pagou nessa vida, que você morreu, você vai ter que voltar, aí tu vai voltar para pagar, até tu pagar, tudo que tu tiver para pagar. Aí eu fico... Aí, não, é assim, a morte não, é um vácuo. Morreu, acabou, não tem nada não. Não tem com que se preocupar. Aí eu fico ouvindo aquilo, me coçando ali. Mas se todo mundo falou, eu também tenho direito. Aí eu vou e coloco Deus. O que os irmãos acham que acontece comigo? Acaba, irmãos, a conversa. Eu sou expert em acabar conversas. Eu sou expert. Eu aprendi isso com o pastor Paulo. Eu aprendi com ele. Então, quando esse conselho vier de próximo, não é a nossa proximidade
que faz com que nós aceitemos, mas se aquilo provém ou não de Deus. E a postura deve ser: eu é que vou te ensinar, não tu que vai me ensinar. E eu acho que essa postura é até light, né? De eu agir desse modo. Eu acho light. Os irmãos não acham, não? Eu acho light. Por quê, irmãos? Porque no tempo de Moisés, sob o regime da lei, qual era para ser a postura? Pega a pedra, mata, e diz mais: tu vai ser o primeiro, e depois chama mais gente. Então, aquela sogra, aquele sogro, né? Não vai dar para tacar pedra. Não vai dar. Né? Mas, o que nós precisamos fazer em relação a isso é que nós não vivemos sob o regime da lei, nós podemos ensiná-los e orar para que Deus tenha para com eles a mesma misericórdia que Ele teve para conosco. Porque, irmãos, nós também não éramos tão diferentes. Nós também, em um tempo da nossa vida, achávamos que nós éramos muito espertos. Nós achávamos que sabíamos coisas muito grandiosas. E que nós tínhamos bons conselhos. E quem sabe nós não éramos um desses que chegavam e diziam: que eu vou sussurrar no teu ouvido. Então Deus teve misericórdia de mim. Deus me tirou daquela percepção deste mundo que não conhece a Deus. Deus me tirou, como diz o irmão, eu já até gravei, irmão, o versículo de Colossenses. Ele nos tirou daquelas trevas, daquela obscuridade, daquela cegueira espiritual. E o que nós precisamos fazer é isso: orar a Deus e pedir para que os nossos próximos, o Senhor age de grande misericórdia e de grande compaixão para com eles, porque eles estão afundados em conhecimentos deste mundo, em percepções raras, em conhecimentos dos de longe e dos de perto, achando que sabem alguma coisa. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus esclareça eles, e lhes conceda o mesmo conhecimento que Deus deu para nós. Quanta misericórdia Deus tem em nós. Se hoje nós sabemos de alguma coisa, é porque o Senhor nos deu por mim. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Eu não sabia de nada. Hoje eu sei alguma coisa, é pela bondade de Deus. Tem pessoas próximas de nós que não sabem. Elas precisam ouvir quem é Deus. E deve sair desses lábios. E esses joelhos devem estar prostrados diante de Deus, para pedir para que esclareçam a mente de cada um deles. Que Deus nos abençoe. Deus amado, graças te dou por tua palavra. Grande é o Senhor. Tu estás um Deus de grande misericórdia. Ó meu Deus, eu te louvo, eu te exalto, meu Deus. Eu te glorifico, pois tu me te revelaste da missa. Tu me tirou, Senhor, da cegueira. Tu me fez ver, Senhor, os seus bons e maravilhosos conselhos. Que me guiam, Senhor, por caminhos de delícias tão maravilhosos. Grande é a tua misericórdia. Abençoa, te peço, meu Deus, para os próximos de nós que não te conhecem, Senhor. Sejam abençoados, meu Deus, com a mesma bênção que o Senhor derramou sobre nós. Ó Deus, que o Senhor Deus nos use, que o Senhor Deus nos dê a capacidade de poder trazer, Senhor, a revelação do teu Filho, meu Deus. Pois um dia ele veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Graças a te dou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço aos seus pais pela mensagem.
Deus seja com todos nós, imprima nos nossos corações a sua verdade e salve os pecadores. Eu lembro aos irmãos que nós teremos a ceia após o culto. Todo irmão que for crente e estiver em comunhão com o Senhor é convidado a permanecer. Então, o pastor Marcos já orou, nós vamos fazer um conjunto, e após o conjunto, os irmãos e os amigos que quiserem sair, podem sair, Deus abençoe. E aqueles que desejarem permanecer conosco para a ceia, são muito bem-vindos. Deus abençoe a todos.